pergunta de hoje é do pastor Nilson. Fale mais sobre Jesus e o Espírito Santo serem gerados por Deus. Essa é uma questão importante. Nós falamos sobre a Trindade há pouco tempo, né? E algumas pessoas têm muita dúvida. Porque, primeira questão de serem três pessoas e um único Deus. Nós explicamos isso aqui. Deus Pai comunicou a sua divindade a Jesus, que é Deus Filho, e ao Espírito Santo. Então os três têm a mesma essência de divindade, porque a mesma divindade que estava em um passou para os outros. Isso foi comunicado. E nós podemos afirmar, isso a Bíblia afirma, né, que Jesus é geração de Deus. Deus gerou Jesus. E os dois juntos geraram ao Espírito Santo. Aí fica aquela pergunta: quando foi que Deus gerou Jesus ou que Deus gerou o Espírito Santo? Nós primeiro vamos ficar nessa questão da geração. C.S. Lewis explica isso muito bem no seu livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala de fazer e gerar. Deus pode fazer o homem, criar o ser humano, porque o ser humano não é da mesma espécie que Deus. Eu, como ser humano, não posso fazer outro ser humano. Eu posso gerar outro ser humano, porque nós geramos aquilo que é a nossa espécie. Ou seja, Deus pode fazer o ser humano, fazer os animais, mas Deus não pode fazer outro Deus. Jesus e o Espírito Santo são da mesma espécie que Deus, e não são outros deuses. É o mesmo Deus, mas são outras pessoas. E no momento em que Deus gera Jesus e que Jesus e Deus geram o Espírito Santo, há uma geração porque é a mesma espécie. A mesma espécie está sendo gerada. A natureza é a mesma, a espécie é a mesma. Se Deus Pai é onipresente, onisciente, onipotente, Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. O Espírito Santo é onisciente, onipotente, onipresente. Se Deus é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, porque são da mesma natureza, são da mesma espécie. Quando foi que Deus Pai gerou a Jesus Cristo? Quando foi que os dois geraram o Espírito Santo? O grande erro aí está na pergunta. Não existe quando nós falamos da Trindade. Não existe quando, porque antes de haver tempo, antes do tempo ser criado, e o tempo é criado, o tempo é criatura, desde a eternidade, do atemporal, Deus Pai já tinha gerado Deus Filho, os dois já tinham gerado o Espírito Santo. Então, não existe o quando, existe o fato. Jesus é gerado por Deus, o Espírito Santo é gerado por Deus. Fato. Não existe o quando. Por quê? Porque eles não estão inseridos no tempo. Então, desde a eternidade, Deus Pai existe, Deus Filho existe, Deus Espírito Santo existe. Desde a eternidade. Não houve um momento que um deles não existia. E que essa geração não tinha acontecido. Porque para eles não existe tempo. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like. Se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito. Ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Se você é como o pastor Nilson, tem uma dúvida, gostaria de ouvir alguma coisa, de uma resposta, envie-nos a sua dúvida através dos próprios comentários do vídeo, através do e-mail ou das outras redes sociais que aparecem aí na sua tela. São redes sociais do Ministério X Poder, onde você pode conhecer mais sobre o nosso ministério. E lá, em qualquer uma dessas redes sociais, se você mandar a sua dúvida, se mandar a sua pergunta, nós estaremos respondendo aqui. É nosso compromisso. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.